me contentarei em qualquer situação. Tu és fiel, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui. Estamos ao vivo! Posso ver tão claro teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Mais uma live. Mais uma live do livro Bom Dia, Espírito Santo. Comentei com vocês desse livro maravilhoso. Eu comentei com vocês que eu estava louca para assistir. E meu cunhado eu peguei com ele para fazer a leitura. Deus é bom demais, gente. E eu estou fazendo a leitura dele, parece que eu estou vendo a minha história, sabia? Porque o Benny Hinn, ele cresceu num lar católico, eu também cresci num lar católico, e ele conta toda essa história, toda essa experiência. E o capítulo 2 inicia assim, hoje é a live do capítulo 2. De Haifa aos confins da terra. Era o mês de dezembro de 1952 em Haifa, Israel. Deixa eu desativar os comentários. Clemence Hinn, prestes a dar à luz seu segundo filho, se achava no hospital olhando para uma bela paisagem da janela do quarto da maternidade. As águas de um azul profundo do Mediterrâneo se estendiam até o infinito. Mas o coração daquela pequena mulher de ascendência armênia estava perturbado, abalado pela amargura, medo e vergonha. Podia divisar ao longe o aglomerado de rochas no mar, os rochedos de Andromeda. A lenda grega afirma que a jovem Andromeda estava acorrentada a um deles quando Perseu apareceu, voando em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence Hinn queria que alguém descesse de algum modo e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Ela era uma grega ortodoxa piedosa, mas não sabia muito sobre o Senhor. Naquele quarto humilde de hospital, ela tentou, porém, fazer um trato com ele. Enquanto permanecia na janela, seus olhos sondavam o céu e falou do fundo do coração: Deus, só tenho um pedido. Se me der um menino, eu o devolvo ao Senhor. Ela repetiu: Por favor, Deus, se me der um menino, eu o devolvo ao Senhor. Haifa, 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constante e Clemence Hinn foi uma bela menina, chamada Rose, mas na cultura inflexível do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral dos Hinn, o primogênito deveria ser um filho e herdeiro. A família de Constante, que emigrou da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por seu fracasso em produzir um menino. Como sabe, censuravam eles. Todas as cunhadas tiveram meninos. Eles zombavam e escarneciam até que chorasse. E ela sentia o embaraço e a vergonha num casamento que seus pais tinham arranjado tão cuidadosamente. Seus olhos continuavam úmidos naquela noite ao pegar no sono. Durante a noite teve um sonho de que lembra até hoje. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão, diz ela. Eu vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio e pediu que lhe desse uma e eu a entreguei. Enquanto o sonho continuava, um jovem baixo e magro de cabelos negros, ela lembra cada traço do seu semblante, se aproximou e envolveu num tecido quente. Ao despertar, ela se perguntou: qual o significado desse sonho? O que será? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Benny Hinn.
Nossa família viria a ter um futuro 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe jamais se esqueceu do seu trato com Deus. Ela contou-me mais tarde o seu sonho e disse que eu era a rosa que entregou a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo Patriarca de Jerusalém. De fato, durante a cerimônia, ele me deu o seu nome. Nascer na Terra Santa significa ter vindo ao mundo numa atmosfera onde a religião lança uma grande sombra inevitável. Aos 2 anos fui matriculado numa pré-escola católica e ensinado formalmente por freiras e mais tarde por monges durante 14 anos. Haifa era para mim uma linda cidade. A palavra quer dizer exatamente isso, linda. Haifa em árabe, Jope em grego antigo e Haifo em hebraico. Em qualquer idioma o sentido é o mesmo. Quando menino, eu gostava muitíssimo de ouvir a história do lugar onde vivia. Haifa foi fundada antes de serem iniciados os registros. Ela é mencionada como uma cidade cananita na lista de tributos do faraó, no século XV a.C., antes de Josué ter travado a Batalha de Jericó. Foi nela que o rei fenício de Tiro, Irão, descarregou a madeira de cedro para um templo de Salomão. Embora fascinante a história, não foi bondosa com a minha cidade. Haifa tinha sido invadida, capturada, destruída, reconstruída várias vezes. Simão, Macabeu, Vespasiano, os Malaleucos, Napoleão e Alembe, todos se apossaram dela. Haifa veio a ser colocada em uma nova nação. O Estado profetizado de Israel só 6 anos antes do meu nascimento. Mas a comunidade propriamente dita não era judia. O prefeito Rim. Meu pai foi prefeito de Haifa durante a minha infância. Ele era um homem forte, com cerca de 1,85 metros e 120 quilos e uma capacidade natural para a liderança. Era forte em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente e na sua vontade férrea. Sua família emigrou da Grécia para o Egito, antes de estabelecer-se na Palestina. Mas ser de outro lugar era comum. A Haifa da minha infância era verdadeiramente uma cidade cosmopolita. Andando pela rua Raziel e entrando no Times Square, onde se acha a Abdul Hamid Habuli Clock Tower, a cadeia com muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu podia ouvir os habitantes conversando em francês, búlgaro, árabe e em outros idiomas. Nos quiosques e cafés do ar livre, eu saboreava diversos pratos e várias delícias. Ali estava eu, então, nascido em Israel, mas sem ser judeu. Criado numa cultura árabe, mas não de origem árabe. Frequentando uma escola católica, mas educado como grego ortodoxo. As línguas são fáceis de aprender nessa parte do mundo. Eu pensava que todos deveriam falar 3 ou 4 delas. Nós usávamos o árabe em nossa casa, mas nas escolas as freiras católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, os 100 mil habitantes de Haifa haviam sido engolidos pela população judia de Tel Aviv, em explosão para o norte. A metrópole hoje tem o nome oficial de Tel Aviv Haifa. Mais de 400 mil pessoas vivem nessa área. Tel Aviv começou, na verdade, como uma experiência judia em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas arenosas, desguarnecidas ao norte de Haifa, e foram se estabelecer ali. Elas estavam cansadas do confinamento e do ruído dos quarteirões árabes onde viviam.
A expansão continuou até que Tel Aviv se tornou a maior cidade de Israel. Embora meu pai não fosse judeu, os líderes israelitas confiavam nele e ficaram felizes em ter alguém em Haifa que pudesse comunicar-se com uma comunidade internacional. Tínhamos orgulho do seu círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado para ser embaixador de Israel em países estrangeiros, mas preferiu permanecer em Haifa. A família não recebia, porém, muito do seu tempo. Eu não posso, na verdade, dizer que conhecia meu pai naquela época. Sua presença parecia ser sempre exigida em alguma função oficial ou reunião importante. Meu pai não era uma pessoa extrovertida, mas rigorosa e raramente manifestava qualquer sinal de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa deficiência. Isso fazia também parte da cultura. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de meu pai no governo possibilitava a manutenção de uma casa no subúrbio. Era uma linda casa, rodeada por altos muros, com cacos de vidro na parte superior por segurança. Minha mãe podia ser chamada de dona de casa, na acepção da palavra, pois criar aquela prole de pequenos rim era tarefa de tempo integral. Um casulo católico. À medida em que minha educação prosseguiu, passei a considerar-me católico. O processo foi iniciado bem cedo. A pré-escola que eu frequentava era, na verdade, uma espécie de convento, onde se celebrava regularmente a missa. Meus pais não protestaram porque uma educação na escola católica era considerada a melhor possível. Nos dias de semana eu estudava com as freiras e no domingo ia à igreja ortodoxa grega com a minha mãe e meu papai. Isso não constituía um problema na poliglota Haifa. A lealdade à igreja específica não importava tanto. Eu era católico, completamente. O catolicismo era minha vida de oração. Ele ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se a minha mentalidade. Eu praticamente morava no convento e nesse casulo me distanciei muito do mundo. Fui também separado do mundo de um modo infeliz. Desde a mais tenra infância, sofria de forte gagueira. A menor pressão social ou nervosismo, eu começava a gaguejar. Sendo isso para mim quase insuportável. Eu achava difícil fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim e outras apenas se mantinham distantes. Eu não sabia quase nada dos acontecimentos mundiais, apenas o que os meus professores queriam que soubesse. Mas era um conhecedor da vida católica. No decorrer da minha educação, passei a estudar no colégio de irmãos e fui ensinado por monges. Mesmo quando pequeno, eu já era extremamente religioso. Orava e orava, provavelmente mais do que alguns cristãos que oram hoje, mas sabia apenas a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Só raramente eu falava de fato com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu o mencionava. Por outro lado, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. O principal conceito parecia ser: você deve sofrer quando ora. E isso era fácil. Não havia praticamente onde ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam em toda parte. Quase todas as casas são construídas desse material. As escolas que frequentei não tinham carpete, só um chão simples de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com a súplica, o Senhor não iria ouvi-lo, que o sofrimento era o melhor meio de obter o favor de Deus. Embora quase nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, continuo sendo grato à base bíblica que recebi. Penso muitas vezes, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico? E nossas viagens campestres tornavam literalmente viva a palavra de Deus.
Visitamos certa vez o Negueb, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara, aprendendo a respeito dele. Essa experiência ficou comigo para sempre. Suas vestes eram mais alvas que a neve. Deus tem falado comigo várias vezes durante a minha vida, através de visões. No decorrer dos meus anos em Haifa, isso só aconteceu uma vez, quando eu não passava de um garoto de 11 anos. Creio que foi nessa ocasião que Deus começou a mover-se em minha vida. Posso lembrar da visão como se tivesse sido ontem. Eu vi Jesus entrar em meu quarto. Ele usava um traje mais alvo que a neve e um manto vermelho escuro drapejado sobre a veste. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi os sinais dos cravos em suas mãos, eu vi tudo. É preciso que compreender que eu não conhecia Jesus. Eu não pedi a Cristo que entrasse em meu coração, mas no momento em que o vi, o reconheci, sabia que era o Senhor. Quando isso aconteceu, eu estava dormindo, mas de repente uma sensação incrível, que só pode ser descrita como elétrica, tomou conta do meu pequeno corpo. Era como se alguém tivesse ligado numa tomada. Senti um formigamento como de agulhas, milhares delas, percorrendo o meu organismo. O Senhor ficou então diante de mim enquanto eu dormia, profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais belos que já vi. Ele sorriu e seus braços estavam bem abertos. Eu podia sentir a sua presença. Foi maravilhoso e jamais me esquecerei. O Senhor não disse palavra, ele apenas olhou para mim e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Eu mal conseguia entender o que aconteceu, mas não foi um sonho. Esses tipos de sensações não acontecem nos sonhos. Deus permitiu que eu tivesse uma visão que causasse uma impressão indelével em uma vida jovem ainda. Quando acordei, a sensação extraordinária ainda perdurava. Abri os olhos e olhei ao redor, mas o sentimento intenso e poderoso continuava em meu íntimo. Sentia-me totalmente paralisado, não podia mover um músculo, nem uma pestana. Achava-me completamente congelado aqui. Todavia, mantinha o controle. Esse sentimento invulgar me envolveu, mas não me dominou. Eu estava certo de que se dissesse, não quero isso, a experiência teria sumido. Mas eu não disse nada. Enquanto me mantinha ali acordado, o sentimento predominou e depois foi embora lentamente. De manhã, contei a experiência à minha mãe, e ela ainda se lembrou do que eu disse. Você deve, então, ser um santo. Como assim? Não aconteciam as pessoas em Haifa que fossem católicas ou grego-ortodoxas? É claro que eu não era um santo, mas minha mãe acreditava que se Jesus veio até mim, ele deveria estar me separando para um chamado superior. Enquanto Deus tocava minha vida, outros fatores que iriam mudar completamente o futuro da minha família começaram a operar. Até os confins da terra, de Gaza às colinas de Golan. Como eu morava em Israel, na década de 1960, estava a par da tensão política crescente. As incursões árabes no território de Israel eram quase diárias, ao longo das fronteiras que dividiam o Egito da Jordânia e da Síria. E o exército de Israel retaliava regularmente, atacando em suas tropas. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para a possibilidade de uma guerra. A pedido do Egito, as tropas das Nações Unidas deixaram a faixa de Gaza e a península de Sinai. A seguir, no dia 5 de junho de 1967, os aviões de Israel atacaram os campos de aviação do Egito, Jordânia e Síria. Esse conflito foi chamado de Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelitas destruíram quase completamente as forças aéreas árabes.
As tropas israelitas ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai, a margem ocidental e as colinas sírias de Golã. Israel dominou em pouco tempo o território árabe. Esse conflito foi chamado de Guerra dos 6 Dias, totalizando mais de 3 vezes sua extensão à terra original. Jamais esquecerei o dia, em princípios 1968, em que meu pai reuniu a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Ele nos disse, por favor, não discutam o assunto com ninguém, porque pode haver problema com os nossos vistos de saída. O plano inicial era nos mudarmos para a Bélgica. Meu pai tinha ali alguns parentes, e a ideia de mudar para um país de fala francesa parecia excitante. Afinal de contas, eu fui educado nesse idioma. Certa noite, um adido da embaixada canadense visitou-nos para mostrar um filme de curta-metragem sobre a vida do Canadá. Toronto parecia uma cidade florescente. 2 irmãos do meu pai viviam ali, mas nós duvidávamos que estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. Os problemas ligados à nossa partida pareciam crescer a cada dia. Houve uma ocasião em que meu pai informou que talvez não pudéssemos deixar o país antes de 5 anos. Eu fiz um trato com Deus. A essa altura estávamos tão ansiosos para partir que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz um voto com Deus. Senhor, orei, se o Senhor nos tirar daqui, eu lhe oferecerei o maior frasco de óleo de oliva que puder encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, eu o levarei à igreja e o oferecerei ao Senhor em ação de graças. No ambiente em que eu cresci, fazer tratos com Deus não era coisa incomum. E o óleo de oliva era um artigo de alto preço. Fiz então o voto. Dentro de poucas semanas, um jovem da embaixada canadense telefonou ao meu pai para dizer: Senhor Rim, arranjamos tudo, não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode partir quando quiser. Não demorou muito, vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Naqueles últimos dias na Terra Santa, eu tive uma sensação intensa de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Eu sabia que ia deixar a cidade especial, mas sentia que o melhor estava ainda por vir. Jonas embarcou no porto da antiga cidade de Jope, a minha Haifa, e o resultado foi a salvação de Nínive. Quantas vezes eu subi a cidadela, o alto monte que ficava o cavaleiro do porto. Junto ao farol havia uma igreja franciscana, construída em 1654, e perto dela se achava um lugar da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro morou por algum tempo, e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo que deveria aceitar tanto os gentios como os judeus na igreja, Pedro respondeu: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso está em Atos 10, 34 e 35. A partir desse momento, a mensagem de Cristo espalhou-se de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto seguíamos de carro pela estrada até o aeroporto de Lodz, eu fiquei imaginando, será que vou ver de novo este lugar? Pensei nas freiras católicas que me haviam ensinado com tanto amor. Teria visto o rosto delas pela última vez? Ao atravessarmos as águas do Mediterrâneo, olhei ao longe e disse: meu derradeiro adeus a Haifa. Tinha um nó na garganta. A cidade foi um lar para mim em meus 14 anos de vida. Sorvete no quiosque. A família Rim chegou a Toronto em julho de 1968, sem qualquer propaganda.
Era assim que meu pai queria. Não tivemos um comitê de recepção e não havia um emprego em vista para ele. Chegamos com roupa do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro das vendas de nossas coisas em Haifa. Era o suficiente para vivermos por um breve espaço de tempo. Nossa vida começou num apartamento alugado. Que choque aterrissar de repente numa cultura estrangeira. Eu conseguia gaguejar em várias línguas, mas o inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que eu sabia. Meu pai, no entanto, havia estudado inglês suficientemente bem para preencher um pedido de emprego. E teve êxito. Ele aceitou o desafio de tornar-se, dentro de todas as coisas, um vendedor. Não sei se foi o peso de ter de sustentar uma grande família ou a sua confiança natural em tratar as pessoas, mas o fato é que meu pai se tornou um sucesso imediato em sua recém-descoberta profissão. Antes que se passasse muitos meses, nos mudamos para a nossa nova casa. Estávamos todos orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de frequentar uma escola católica particular, fui para uma escola pública, a escola secundária de Georges Vanier. Como a maioria dos garotos da escola trabalhavam meio período, eu também quis fazer o mesmo. Vivíamos no distrito de Northwark, de Toronto, e não muito distante de nosso. Foi aberta a nova Alameda. Eu pedi emprego num pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Embora não tivesse experiência prévia, eles me admitiram. Todo dia, depois da escola, eu ia para lá. Certo sábado, porém, entrei numa mercearia e perguntei ao gerente: onde está o óleo de oliva? Quero o maior frasco ou lata onde tiver. Ele encontrou um frasco bem grande e me deu. No dia seguinte, eu entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri meu voto que fiz a Deus. Vocês viram que antes deles viajarem, o pai dele não tinha perspectiva nenhuma da viagem acontecer dentro de 5 anos. Ele foi e fez um voto com o Senhor. Ele falou para Deus que se ele mudasse, ele pegaria o óleo de oliva e levaria, acontecendo, né, cumprindo esse pedido que ele fez. Ele ia chegar na nova cidade e entregar o óleo. E ele chegou, ele conseguiu mudar. Vocês viram que o rapaz, quando comunicou a mudança para o pai dele, o moço falou com o pai dele assim: não me pergunta como, mas vocês vão mudar. Ou seja, se cumpriu o voto ali que o Hinn fez, que o Benny Hinn fez. E aí, chegando na cidade nova, ele cumpriu o voto. Por isso que é muito importante, quando a gente faz um voto com o Senhor, a gente cumprir. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Às vezes acontece da gente acabar esquecendo, mas não. Faça seu voto com o Senhor e cumpra, porque é muito, muito sério. Aí, coloquei o óleo na frente do altar e disse baixinho: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para o nosso novo lar. Meu coração estava tão cheio quanto aquele frasco de óleo. Eu trabalhava o melhor possível no quiosque. Por causa de minha gagueira, não conversava muito. Mas me tornei perita em colocar o sorvete nas casquinhas. Eu trabalhava com um rapaz chamado Bob. Bob tinha perdido o juízo. Não vou me esquecer daquele dia em 1970, quando cheguei ao trabalho e descobri que Bob tinha feito uma coisa muito estranha. Ele colocou todas as paredes do quiosque em pequenos pedaços de papel, com versículos bíblicos escritos nele. Pensei que ficou maluco. Eu sabia que ele era cristão, pois me contou. Mas aquilo não era um pouco demais? Disse a mim mesmo. Por que será que ele fez isso? Será para mim? Provavelmente conheço melhor a Bíblia do que ele. Finalmente perguntei: qual a razão desses papeizinhos? Bob começou imediatamente a dar-me o seu testemunho. Achei que não ia acabar nunca. Quando terminou, decidi que ficaria o mais longe possível daquele sujeito maluco. Tentei evitá-lo ao máximo.
mas foi quase impossível, pois trabalhávamos juntos. Ele tocou no assunto de religião a toda hora. Tentei evitá-lo o máximo, mas foi impossível. Mais que isso, porém, ele queria falar sobre o novo nascimento, uma frase que eu não estava alinhado no meu vocabulário, nem em meu conceito da escritura. Bob finalmente deixou o quiosque, mas muitos de seus amigos frequentavam a minha escola. Nos 2 anos que seguiram, tomei cuidados extremos para evitá-los, eu pensava. Eles são um bando de excêntricos. Eles parecem realmente estranhos. Falavam de modo estranho, eram o completo oposto das freiras que me haviam ensinado. Durante meu último ano em Georgesville, pela 2ª vez em minha vida, tive um encontro com o Senhor. Ele entrou em meu quarto para visitar-me, desta vez na forma de um sonho inesquecível. Em Haifa, aos 11 anos, a visão de Jesus, de pé na minha frente, me deixou uma impressão indelével. Mas agora em Toronto, o fato não aconteceu enquanto estudava a Escritura. Eu ainda frequentava a igreja, mas o evento ocorreu inesperadamente e fiquei hartúdico com a experiência. Quero contar-lhe exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Em meio ao sonho, eu comecei a descer a uma escada escura e comprida. Ela era tão íngreme que pensei que ia cair e seguia em direção ao abismo sem fundo. Eu estava preso por uma corrente, a um prisioneiro à minha alma frente e o outro atrás de mim. Minhas roupas eram de um sentenciado. Havia cadeias em meus pés e ao redor dos meus pulsos. Tanto na frente como atrás, a fila de cativos era infindável. Depois disso, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi um grande número de pessoas pequenininhas se movendo. Eram parecidas com doentes, com orelhas de forma estranha. Não podia ver os rostos e suas formas, mal os distinguia. Mas estávamos sendo obviamente empurrados escada abaixo por eles, como uma manada de gado para o matadouro, ou pior ainda. De súbito, vindo não sei de onde, apareceu um anjo do Senhor. Oh, como foi maravilhoso contemplá-lo! O ser celestial pairou um pouco à minha frente, apenas alguns passos. Eu jamais vi algo assim antes, nem mesmo em sonhos. Um anjo luminoso e belo no meio daquele buraco escuro e tenebroso. Quando olhei de novo, o anjo me fez um sinal para aproximar-me. Ele olhou então em meus olhos e me chamou. Meus olhos ficaram fixos nos seus e comecei a andar na sua direção. As cadeias caíram instantaneamente nas minhas mãos e dos meus pés. Eu não estava mais preso aos meus companheiros. O anjo me levou apressadamente através de uma porta, e no momento em que penetrei na luz, o ser celestial me tomou pela mão e me deixou cair na estrada da Mills, bem na esquina da escola onde eu estudava. Ele me deixou aos poucos centímetros do muro da escola, bem do lado de uma janela. O anjo desapareceu num segundo e eu acordei cedo e corri para a escola para estudar na biblioteca antes das aulas começarem. Eu mal podia piscar. Enquanto estava ali sentado, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes veio em minha direção. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que tinham ficado me aborrecendo com toda aquela conversa sobre Jesus. Eles me convidaram para participar de uma reunião de oração matutina. A sala ficava ao lado da biblioteca, pensei. Vou livrar-me deles para sempre. Uma pequena reunião de oração não vai prejudicar. Respondi, está bem, e fomos juntos para a sala. O grupo não era grande, era apenas 12 ou 15 garotos, e a minha cadeira ficava bem no meio.
De repente, o grupo inteiro começou a levantar as mãos e a orar em línguas, engraçada e desconhecida. Eu nem sequer fechei os olhos, mal podia piscar. Ali estavam alunos com 17, 18 e 19 anos de idade. Rapazes que eu havia conhecido na aula, louvando a Deus com seus sons estranhos. Eu jamais ouvi mencionar o falar em línguas e fiquei atônito. Pensar que Benny se achava numa escola pública, em propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos tagarelas, estava além da minha compreensão. Não orei, fiquei só observando. O que aconteceu em seguida foi mais do que eu podia ter imaginado. Fui tomado por uma estranha vontade de orar, mas eu não sabia o que dizer. A Ave Maria não parecia apropriada para o que eu estava sentindo. Eu jamais aprendi a oração do pecador. Em qualquer de minhas aulas de religião, tudo o que eu conseguia lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa conhecer Jesus. Essas palavras pareciam deslocadas para mim, porque eu achava que eu o conhecia. Foi um momento embaraçoso. Ninguém estava orando comigo, ou sequer por mim. Todavia, a atmosfera espiritual mais intensa que eu senti me cercava. Seria eu um pecador? Não achava que era. Eu era apenas um bom rapazinho católico que orava todas as noites e confessava o seu pecado, quer necessitasse ou não. Mas naquele instante fechei os olhos e disse 3 palavras que mudaram a minha vida para sempre. Eu disse em voz alta: volte, Senhor Jesus. Não sei por que falei isso, mas foi só o que saiu da minha boca. Repeti várias vezes essas palavras. Volte, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Eu pensava que ele ia sair da minha casa ou da minha vida. Na verdade, não sabia, mas no momento em que pronunciei essas palavras, um sentimento estranho me envolveu, levando-me de volta ao que eu senti aos 11 anos, aquela experiência que ele teve aos 11 anos com Jesus. Era menos intenso, mas a voltagem daquela mesma força se repetia em mim. Ela atravessava. O que realmente percebi, no entanto, foi que aquela onda de poder estava me purificando. Instantaneamente, de dentro para fora, eu me sentia absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente vi Jesus com os meus próprios olhos. Aconteceu no momento. Ali estava ele, Jesus. 7:55. Os alunos ao meu redor não podiam saber o que se passava comigo. Estavam todos orando. A seguir, um a um, eles começaram a sair da sala, dirigindo-se para as classes. Faltavam 5 minutos para as 8 da manhã. A essa altura, eu me encontrava ali sentado, chorando. Não sabia o que fazer nem dizer. Não entendi na hora o que ocorreu, mas Jesus se tornou tão real para mim como o chão debaixo dos meus pés. Eu não fiz qualquer oração além daquelas 3 palavras sábias, porém, sem qualquer dúvida, que algo extraordinário aconteceu naquela manhã de fevereiro. Atravessei para a aula de história, que era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa. As palavras do professor ficaram, entretanto, perdidas para mim. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começou naquela manhã não me abandonava. Cada vez que fechava os olhos, ali estava ele, Jesus. E mesmo quando abri os olhos, ele continuava ali. O semblante do Senhor não me deixava. Fiquei enxugando as lágrimas dos olhos o dia inteiro. E a única coisa que podia dizer era: Jesus, eu o amo. Jesus, eu o amo. Quando saí da escola, eu andei pela calçada até a esquina. Olhei para a janela da biblioteca e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo voltou. O que Deus estava querendo me dizer? O que ocorria com Benny?
ele finalizou esse capítulo 2 questionando, fazendo essas perguntas. E assim finalizou o capítulo 2. Pessoal, lembra que eu falei no início que vem de encontro demais com a experiência que eu tive? Eu cresci num lar católico, e aí, no decorrer da minha vida, eu fui frequentando outros lugares, outras cidades, outras pessoas. E eu fiz exatamente como ele. Eu chegava em determinados lugares, algumas pessoas me chamavam para ir a culto, me chamavam para ir a célula, me chamavam para ir a algumas reuniões, e eu falava, não, eu negava sempre. Negava sempre. E eu nunca fui uma católica praticante. E aí, quando eu fui numa reunião um dia, uma célula um dia, e lá de fato já foi um estudo da palavra. E ali, parece não, Deus já tinha preparado aquele dia. Foi na casa de um casal de amigo nosso, a Priscila e o Ricardo. E aí foi maravilhoso. Ali nós começamos a estudar a palavra, eu comecei a ter sede da palavra e fui tendo um relacionamento com o Senhor diariamente. E pessoal, o capítulo 3, o título dele é Tradição. E aguardo vocês na próxima live. Sejam muito bem-vindos, você que assistiu essa live depois. Compartilhe com amigos que têm interesse de ler esse livro e não conseguiram. Bom dia, Espírito Santo. E que todos os dias, ao acordar, você diz, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Então é isso, pessoal. Obrigado e tenham um ótimo dia.